Pessoal, aqui para a gente fechar, nós vamos agora falar as funções de lógica, tá? Lembra? O Excel consegue fazer comparações, né? Lembram disso, né? Ele faz comparação entre células e ele retorna para a gente duas possibilidades. Ou aquela comparação ela é verdadeira ou ela é falsa, não é isso? Então eu posso pegar lá uma célula, coluna A, B, 1, 2, aqui eu tenho o número 5, aqui eu tenho o número 2, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 3. Então eu posso dizer que A1 é maior do que B1. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que 5 é maior do que 2. 5, pessoal, é maior do que 2? É. Então isso vai ser o quê? Verdadeiro. Beleza? Da mesma forma, eu posso ter um resultado que é falso. Eu posso ter aí que A2 é igual a B2. Eu estou dizendo que 4 é igual a 3. A2 é igual a B2. Isso é falso. Alan, existe uma terceira opção? Não existe, né? Quando a gente fala de lógica, ou você tem que algo é verdadeiro ou que algo é falso, tá bom? Neste caso aqui, nós temos um conjunto de funções que lidam com essas comparações. Eu tenho a função e, a função ou, tenho a negação, que é a função não, e nós temos o se, beleza? Vamos começar aí pela função e. Pessoal, a função e, aqui a gente vai lembrar, né, para quem já estudou, para quem não estudou, vai entender que é o seguinte: quando você está estudando lógica, raciocínio lógico, né, para concurso público, você vai estudar lá a tabela verdade. E a tabela verdade, ela diz assim, ó, quando você tem um valor que é verdadeiro e um valor que é verdadeiro, eu tenho duas coisas que são verdadeiras, o resultado disso vai ser verdadeiro. É como se eu dissesse para vocês assim, ó, pessoal, eu vou dar aula hoje e vou passar um exercício, um conjunto de questões para vocês. Se eu dei aula, foi verdadeiro. Se eu passei o exercício, foi verdadeiro também. Então, eu cumpri com a minha palavra. As duas verdades vão trazer um resultado verdadeiro para mim. Agora, se eu tenho um V e um F, o resultado disso vai ser falso. Por quê? Se eu dei aula, mas eu não passei as atividades, eu faltei com a palavra. Eu fui falso com vocês, tá bom? Então, no caso do E, para que um resultado seja verdadeiro, todas as minhas afirmações elas têm que ser verdadeiras, tá bom? É diferente do ou. Se eu digo assim, ó, no ou, se eu digo B ou F, o resultado disso vai ser verdadeiro. Por quê? Como se eu dissesse para vocês, pessoal, eu vou dar aula hoje ou vou passar aí um exercício para vocês. Então, se eu dei aula, isso é verdadeiro. Então, já cumpri minha palavra, porque eu disse que eu dou aula ou passo o exercício. Mas se eu não dei aula e passei o exercício, mesmo assim foi verdadeiro, não foi? Porque o ou eu só preciso de uma afirmação ser verdadeira, ao resultado disso tudo ser verdade, tá bom? Agora, se eu tiver duas coisas que são falsas, aí o resultado disso é falso. Se eu digo, eu vou dar aula hoje ou passar a atividade, nem dei aula e nem passei o exercício. Então, eu fui falso com vocês, tá bom? Então, essa é a lógica por trás dessas funções, e ou, tá? Olhando aqui para o programa, fazendo aqui o uso dessas funções, ó. Olha só, eu vou pegar e fazer a comparação aqui, ó. 5, eu estou dizendo que 5 é maior do que 6. Isso deu o quê? Falso, não é isso? Está dizendo que é falso. E eu vou dizer que 2, está em A2, é menor do que 3, B2. Isso deu verdadeiro. Se eu fizer essas mesmas comparações, ó, A1,
eu botei um 6, né? Maior do que B1, e A2 menor do que B2, se eu fizer essas duas comparações dentro da função ou, um foi falso e o outro foi verdadeiro. Se eu usar a ou, o resultado disso vai ser o quê? Verdadeiro ou falso? Vamos fazer aqui, ó. Igual ou, beleza? Aí eu vou fazer a primeira comparação. Eu estou dizendo que 5 é maior do que 6. Ponto e vírgula. Vamos fazer a segunda comparação. O ou eu vou juntando as comparações, tá? Então eu vou dizer agora que A2 é menor do que B2. Beleza? O resultado disso, pessoal, é para ser verdadeiro ou falso. Lembra, no ou, se uma coisa for verdadeira, não interessa se os outros forem falsos. Eu cumpri com pelo menos um, não foi? Então, isso é verdadeiro. Então, neste caso, como eu tenho um verdadeiro e um falso, mas eu estou usando ou, o resultado disso vai ser verdadeiro. Por quê? Porque uma das minhas comparações já deu verdadeiro, que foi essa aqui. Diferente do e. O e só vai ser verdadeiro se tudo for verdadeiro. Ó, vou trocar aqui para vocês, tá? Ó. Então, agora eu vou usar o e. Então, o e, tudo tem que ser verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. Eu vou dar aula hoje e passar a atividade. Então, os dois têm que ser verdadeiros. Quando eu der Enter, olha aí como ele já está dizendo que é falso. Tranquilo? E detalhe, o não, ele inverte. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dizer que igual, não. Eu vou dizer que 5 é maior do que 6. Nós já vimos que essa comparação aqui, ela deu falso. Tá aqui, ó. Só que eu estou negando isso. Então, inverte. Passa a ser verdadeiro. Entenderam? Vou colocar de novo, ó. Igual, não. Aí eu vou dizer que 2 é menor do que 3, ó. A2 menor do que B2. Eu fiz essa comparação e deu verdadeiro. Só que agora eu vou negar. Então, vai ser o inverso. Vai ser falso. Beleza? Então, são aí os usos da função e, ou e não. O e, tudo que você estiver comparando dentro dela tem que dar verdadeiro para que o resultado dela seja verdadeiro. O ou não. Basta que uma coisa que você está comparando lá dentro dê como verdadeiro e aí o resultado dela já será verdadeiro. E o não, ele vai inverter a situação. Se algo é verdadeiro, ele diz que é falso. Se algo é falso, ele vai dizer que é verdadeiro. Beleza? Vamos agora, pessoal, para a nossa última função de lógica, que é a função se. Essa função é bastante importante, tá? De todas as funções aí, eu diria que é uma das que, se não a que mais cai, é uma das que mais aparece em prova, tá? Então, a gente tem que ter todo um cuidado aqui ao estudar sobre ela. Então, vamos lá. Como é que eu tenho essa função? Primeiro, para que ela serve? Tá? Essa função, ela vai servir para você fazer um teste. E o que é esse teste? É uma comparação. Conforme a gente já fez aqui. Ó, vários momentos a gente está fazendo comparação entre as coisas. Só que a gente percebeu que sempre que eu faço uma comparação dentro do Excel, ele só pode me retornar duas coisas. Ou ele vai dizer que aquela comparação é verdadeira ou que ela é falsa. Mas e se eu quiser substituir? Se no lugar da palavra verdadeiro, eu quiser que apareça a palavra aprovado. E no lugar da palavra falso, eu quero que apareça a palavra reprovado. Dá para fazer isso? Dá. É só você utilizar essa funçãozinha se. Essa função, ela vai ser criada da seguinte forma, tá? A sintaxe dela permanece aquela que nós falamos, né? Que é o sinal de igual, o nome da função e dentro de parênteses estarão os argumentos, tá? Só que esses argumentos eles vão ser divididos em três partes. Tem função que o argumento é um só. É o caso da soma, da média, é só selecionar as células. Outras funções, os argumentos são divididos em duas partes. É o caso do maior, do menor. O maior, você tem que dizer o grupo de células, mas você tem que dizer qual é o maior que você está atrás. No caso do se, nós vamos dividir ela em três partes. Então, vai ficar assim, ó, igual se
Abre, então, parênteses, ó. Aqui. Tudo isso aqui é o argumento que a gente vai colocar nela. A primeira parte do argumento é o que nós vamos chamar de teste lógico. O que seria esse teste lógico, Alan? É isso aqui que a gente está fazendo, ó, comparando as coisas. Então, eu jogo aqui dentro. Que nem a gente fez no OU. A gente não colocou um teste lá dentro. Então, aqui eu faço o teste também. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou separar o teste com um ponto e vírgula. E lembra, o meu objetivo é trocar essa palavra verdadeiro por alguma outra coisa. Como, por exemplo, aqui o aprovado. Então, após o teste, vai ter um espaço para você colocar o que ele chama de valor se verdadeiro. Beleza? O que é esse valor se verdadeiro? É o que você vai querer que apareça no lugar da palavra verdadeiro. Alan, eu quero que no lugar de verdadeiro apareça o número 10. Dá para fazer? Dá. Só colocar o 10 aqui. Eu quero que apareça a palavra classificado. Dá para fazer? Dá. Coloca classificado aqui. E toda vez que o teste for verdadeiro, toda vez que ele fizer o teste deu verdade, ele procura a palavra, procura o termo, procura o valor que você colocou nesse espaço aqui. Por isso que nós chamamos isso aqui de valor se verdadeiro. Beleza? Só que lembra, o teste ele vai te dar dois resultados possíveis. Ele pode ser verdadeiro em algumas situações, mas em outras situações ele vai dar o quê? Falso. Então, no final, eu tenho que colocar alguma coisa que eu quero que apareça quando o teste for falso. Beleza? Então, ele vai procurar o que tiver aqui e colocar quando o teste for falso. Então, eu tenho aqui ó, um exemplozinho bem básico para vocês entenderem. Vou colocar assim, ó, igual se... Aí eu vou dizer o seguinte, ó, que A1 é maior do que B1. Se isso for verdadeiro, eu quero que apareça a palavra aprovado. Lembra? A gente falou lá atrás. Escrever um texto dentro de uma fórmula tem que vir dentro de aspa dupla. Como eu estou digitando essa palavra aprovado, eu coloco com as aspas para não dar erro, tá bom? Ponto e vírgula. Agora eu vou colocar a palavra que eu quero e substitua a palavra falso. Quando o teste for falso, ao invés de aparecer o nome falso, vai aparecer o que eu colocar agora. E eu quero que apareça reprovado. Beleza? Fechei o parênteses. Então, olha só, eu tenho o meu teste, que é exatamente esse teste que eu fiz aqui, que é 5 maior do que 2. Está aqui, ó. A1 é 5 e B1 é 2. Então, eu estou dizendo que 5 é maior do que 2. E eu já vi que isso é o quê? Verdadeiro. Só que não vai aparecer a palavra verdadeiro. Por quê? Porque eu substituí ela. Eu coloquei aqui no valor verdadeiro uma outra palavra, que foi quem? Aprovado. Então, como esse teste deu verdadeiro, ele vai procurar o que eu coloquei aqui, que foi a palavra aprovado. Vixe, Alan, e se ele tivesse dado falso? Se ele tivesse dado falso, aí ele já iria procurar o que está lá no final. Beleza? Nunca vai ser os dois ao mesmo tempo. Ou vai aparecer o que você colocou aqui no meio, ou vai aparecer o que você colocou aqui no final. O que é que vai dizer se é aprovado ou reprovado? É o resultado do seu teste. Então, primeiro eu tenho que fazer o teste, descobrir se é verdadeiro, descobrir se é falso, para depois olhar o que foi que eu substituí no lugar de verdadeiro e o que foi que eu substituí no lugar de falso. E escolher o que eu quero. Beleza? Vamos aqui fazer dentro do Excel. Agora que a gente entendeu a lógica, vamos aqui para a nossa planilha. Então tá aqui, ó. Eu tenho este exemplo aqui do boletim, que a gente já está usando aqui na nossa aula. E aqui eu já encontrei a média, ó. A média dos alunos já foi calculada anteriormente. Agora eu vou calcular a situação desse aluno. Então eu quero saber se esse aluno está aprovado ou se ele está reprovado. Então, se ele estiver aprovado, é porque a média dele ela foi maior ou ela foi igual a 6. Por quê? Porque 6 vai ser a nossa nota de corte. Para o aluno ser aprovado, ele tem que tirar de 6 para cima.
Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, igual se, abro parênteses. O Excel já está me dizendo, ó, coloque aqui o teste lógico. Qual é o nosso teste? É a comparação. Então, eu vou comparar a média do aluno, que está em F3, para saber se ela é maior ou igual. Então, eu coloco o sinalzinho de maior e depois coloco igual na frente. Maior ou igual a quanto? A 6. Beleza? Maior ou igual a 6, que está aqui em B14. Vou travar esta fórmula, colocando lá o cifrão, né? Para que não mude. Então, todos os alunos, ele sempre vai puxar o valor 6. Tá bom? Só para bloquear. Alan, e se eu quisesse digitar o 6 aqui, daria certo? Daria também. Né? Vou deixar o 6 aqui para ficar mais simples. Então, ó, estou dizendo que F3, que é essa médiazinha aqui, ela é maior ou igual a 6. Isso é um teste, não é? É uma comparação, não é? Então, só vai dar dois resultados possíveis. Ou isso é verdadeiro ou isso é falso. Então, agora eu vou substituir a palavra verdadeiro por alguma coisa. E depois substituir a palavra falso por outra. O que é que eu quero que apareça quando o aluno tiver uma média maior ou igual a 6? Que é o valor verdadeiro. Eu quero que apareça a palavra aprovado. Beleza? Ponto e vírgula. Agora o final. O que é que eu quero que apareça quando o aluno tiver uma nota menor do que 6? Porque se é maior ou igual a 6, ele está aprovado. Se for menor do que 6, que seria o falso, né? Se ele não tem uma nota maior ou igual a 6, se isso deu falso, é porque a nota foi menor do que 6. Né? Então, ele está o quê? Reprovado. Fecha aspas, fecha parênteses. E vou dar Enter. Beleza? Então, tá aqui. Vou agora copiar a minha formulazinha e vou replicar para os demais, ó. Então, tá aqui. Tá todo mundo já com a sua situação calculada. Então, esse aqui deu reprovado. Por quê? Porque a média dele, ó, foi abaixo de 6. Então, não passou no teste. O teste aqui foi falso. A nota dele, a média dele, eu estou dizendo que é maior ou igual a 6 e isso é falso. Se é falso, vai aparecer o que eu coloquei para substituir a palavra falso. Beleza? Tranquilo? Essa funçãozinha, pessoal, ela é muito importante vocês aprenderem, tá? E aqui vai ter um detalhe que é o seguinte. Eu vou ter algumas questões que vão tentar embaçar esse negócio aí. Por quê? Lembra que eu posso colocar no lugar da palavra verdadeiro, eu posso colocar a palavra aprovado, não posso? Posso. Fiz isso agora. No lugar da palavra falso, eu posso usar a palavra reprovado, não posso? Posso. Mas nada impede de você substituir essa palavra aqui por uma expressão matemática. Quando o teste for verdadeiro, no lugar de aparecer uma palavra, eu posso botar assim, ó, 3 mais 2. Beleza. Aí o resultado vai ser o quê? 5. Quando o teste for verdadeiro, o resultado vai ser 5, porque é esse valorzinho aqui, 3 mais 2. Quando o meu teste for falso, eu posso trocar essa palavra reprovado por uma outra coisa, não posso? Posso. Eu posso colocar assim. E quando o teste der reprovado, vai ser a soma de 3 mais 2. Opa, 3 mais 2 não, porque vai dar o mesmo valor, né? Confunde. Assim, 3 mais 6. Isso daria o quê? 9. Então, percebam que eu vou fazer um teste usando o se. Vou fazer um teste, por exemplo, de que 10 é maior do que 8. E eu vou colocar assim, ó, 3 mais 2. Ponto e vírgula, soma de 3, ponto e vírgula 6. O que foi que eu fiz aqui? Simplesmente, eu fiz a mesma expressão que eu fiz antes. Só que eu troquei as palavras por uma fórmula. Então, aqui, ó, a primeira parte é o quê? Esse pedacinho aqui continua sendo o quê? Meu teste lógico. Estou fazendo uma comparação. E essa comparação, de novo, ou ela vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa. Existe uma terceira possibilidade? Não tem. Ou é verdadeiro ou é falso.
E o que eu coloquei aqui no meio é o que vai substituir a palavra verdadeiro. Quando o meu teste for verdadeiro, vai aparecer o que eu coloquei aqui. Quando o meu teste der falso, vai aparecer o que eu colocar aqui no final, que é o meu valor falso. Entenderam? Então, o que as bancas podem tentar complicar a vida de vocês é porque ao invés de colocar uma simples palavra, uma letra, não, ela coloca uma expressão. Mas aí, se você entende a lógica, você responde essa questão. Porque, primeiro, sempre você vai fazer o teste, descobrir se o resultado é verdadeiro ou falso e procurar o que vai substituir essas palavras. Beleza? Vamos fazer aqui um exemplozinho para a gente fechar essa fórmula, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, igual, se... Aí eu vou colocar assim, ó, a soma de A1, dois pontos, B1 é maior que 5, vírgula, máximo de A1, dois pontos, B1, ponto e vírgula, mínimo de A1, dois pontos, B1. Vixe, Alan, agora complicou. Criou um negócio aí que eu já me perdi. Pessoal, não interessa o tamanho. Vai ter sempre os mesmos campos. Vai ter sempre assim, ó. Procura na questão sempre os pontos e vírgulas. Por quê? Porque é o ponto e vírgula que vai separar, ó. Então, esse primeiro pedaço aqui, isso tudo aqui é o teste. É a comparação que eu estou fazendo. Neste caso, eu estou comparando esta fórmula com este número aqui. Como é que eu sei se isso é verdadeiro ou é falso? Eu tenho que resolver. E vocês já aprenderam a resolver a função soma. É só somar os valores aqui, vai achar um número, compara com esse. Esse número que eu achei é maior do que 5? É, então isso é verdadeiro. É menor? Então isso é falso. E aí, se isso der verdadeiro, ó, se isso aqui for verdadeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado que está aqui, ó. Só que o resultado aqui não é uma palavra, é outro cálculo. Aí eu tenho que refazer esse cálculo também. Se o resultado for falso, isso aqui me interessa? Não. Eu vou atrás do que está lá no final. Então, isso aqui é o meu valor para substituir o verdadeiro e isso é o meu valor que vai substituir o falso. Beleza? Então, vamos fazer aqui, ó. Vou criar aqui uma planilha. A gente precisa dos dados, né? Então, eu vou fazer aqui a minha planilhazinha, ó. Colocar aqui embaixo com esses valores. Então, eu tenho coluna A, coluna B, coluna C. Então, A, B, C. E aqui vai ter a linha 1. Então, na coluna A, na linha 1, eu vou ter o valor 3. Aqui eu vou ter o valor 2. E aqui eu tenho o valor 5. São os três valores. Então, agora eu consigo resolver essa equação sem nenhum problema, né? Como é que eu vou fazer aqui, ó? É só substituir. Então, deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. É só fazer aqui por partes, tá? Primeira coisa, eu tenho que descobrir a soma desses valores aqui. Então, eu vou somar de A1 até B1. Pessoal, a soma de A1 está aqui, ó. Coluna A, linha 1. Então, vai ser 3 mais 2, que é até B1, então para aqui. Entendeu? B1 é 2. Então, quanto é A1 mais B1? É 3 mais 2. Isso aqui deu quanto? 5. Resolvi essa equaçãozinha aqui todinha. Isso tudo deu 5. Aí eu estou dizendo que 5 é maior do que 5. Isso é verdadeiro ou é falso? 5 é maior do que 5? Não. 5 é igual a 5. Então, isso deu falso. Vai aparecer a palavra falso? Não vai aparecer a palavra falso. Por quê? Porque eu substituí ela. Eu substituí a palavra falso por essa fórmulazinha aqui, que é a fórmula de mínimo de A1 até C1. E eu já sei que a função mínima ela procura o menor valor de todos. Então, ela vai percorrer de A1 até C1 atrás do menor valor.
Deste grupo aqui, ó, de A1 até chegar em C1, qual é o menor valor de todos? Achei, é o número 2. Então, no lugar da palavra falso, vai aparecer o número 2, resposta do nosso gabarito, então seria 2. Beleza? Alan, e esse valor que está aqui no meio? Não me interessa. Não preciso para nada, porque o resultado deu falso. É só procurar, então, aquilo que substitui essa palavra falso. Beleza? Então, nós terminamos aqui as funções do Excel e agora a gente vai resolver algumas questões para a gente ver como esses assuntos que a gente estudou aparecem na nossa prova.